A maternidade, ela tem que ser como se você estivesse fazendo tendas e nunca tivesse uma casa. Diferente da gente querer o nosso cantinho, nossa casinha, falar, nossa, é aqui que eu fico e daqui eu não saio. Bom, parece que tem muita gente também preocupada com o que se tornou normal entre nós, então deixa eu responder umas perguntas complicadas de vocês aqui. Bom, muita gente falou em coisas relacionadas a crianças mandando dentro de casa, como se tornou normal as crianças mandarem dentro de casa. Isso é importante a gente pensar, sabe por quê, gente? A criança manda porque ela tem o ímpeto de mandar, tá? Olhando pelo ponto de vista das crianças, elas vão querer mandar, elas querem ter o controle, esse é um ímpeto humano nosso, tá? Então, a questão é, o que que não está ajudando essa criança a entender que ela não manda, né? Existe uma questão de cada família? Sim, tá? Então tem famílias em que os pais estão abrindo mão da sua autoridade. Mas eu queria pensar no macro aqui, nos nossos costumes amplos de cultura, porque mesmo as famílias em que os pais estabelecem a sua autoridade, a gente vive num contexto muito difícil de sustentar essas coisas, porque a gente vive num contexto de muita igualdade. Tudo é muito igual, não existem diferenças. Isso não ajuda a criança a entender um lugar de autoridade, um lugar acima, essas diferenças de degrau. Então tudo fica muito parecido e isso incentiva esse ímpeto das crianças de quererem lutar pelo lugar dos pais. Porque na verdade, ainda que ela entenda, meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe, eu sou criança, a teoria tá tudo ok, na prática é difícil entender como isso funciona e por que que eu não posso brigar pelo lugar deles e eu não posso exercer um papel que é deles, tá? Então a gente vive um contexto complicado para essas coisas. Isso se manifesta também em outras coisas outras perguntas que vocês me fizeram relacionado à sexualidade precoce. Então, adolescentes se tornando sexualmente ativos cada vez mais cedo, 14, 15 anos, isso cada vez mais normal e aceito pelas famílias. E também outras situações mais complicadas de adultos, então aquela zona cinzenta ali, o cara tem 20 e poucos anos, por exemplo, e começa a namorar uma menina de 17, 16. Aí não é uma questão que o pessoal considera abuso, mas tem essa distância muito grande ali. Isso também é fruto disso que eu acabei de falar, dessa falta de diferenciação. Isso é muito preocupante. Quando a gente cresce num contexto em que tudo é muito igual, as crianças não conseguem se diferenciar, entender o papel dela, dos outros e tal. Quando essas crianças crescem, no sentido sexual, isso vira uma confusão também, tá? Porque a diferença entre as gerações vai sendo apagada. E isso é muito preocupante no sentido de proteção contra avanços sexuais inadequados. Porque se a gente não entende o nosso lugar de criança e o lugar de adulto, essa fronteira que devia nos proteger, principalmente proteger as crianças, né, ela se borra, essa fronteira fica borrada. Então acaba que, sim, eles começam a se envolver sexualmente cada vez mais cedo, porque eles também se sentem cada vez mais adultos mais cedo, já que eles ocupam esse papel ali, se confundem com adultos desde cedo. E também eles podem não entender muito bem a diferença entre um cara muito mais velho e essa pessoa muito mais nova. Outra coisa que tem tudo a ver com isso aqui, embora não pareça de cara, é porque tudo é normal da fase hoje, entre aspas, é normal da fase. Parece que ninguém mais pode dizer que algo está errado. Isso também tem a ver com essa vontade nossa de tornar todo mundo igual. Então, ou você está nesse platô de baixo aqui, você é criança, e tudo que você faz, ainda que complicado, seja coisa de criança, então está dentro da normalidade, todo mundo igual, no mesmo nível, a gente não pode fazer diferenciações, fulano tem uma questão aqui, o outro tem uma questão de cá, as crianças com essas variações, a gente põe todo mundo no mesmo nível, a gente não diferencia lugares. Ou você está nesse platô de cá, ou a gente começa a identificar um problema, e aí você passa para o outro lugar, que é o outro que está todo mundo igual, que é alguém que tem uma patologia. Então, ou você tá tudo normal e é coisa de criança, todo mundo igual, ou você tá no outro lugar, que é todo mundo igual também, que é alguém que tem uma patologia, um diagnóstico que explique o comportamento atípico dele. Então a gente está nessa dicotomia plena normalidade, a gente não pode problematizar o comportamento, como sendo inclusive questões do ponto de vista moral, ético, etc. Mas também, ou você passa para outro nível, e aí é uma questão patológica, e aí tá tudo justificado também de acordo com a patologia. Aqui, mas você vê, mesmo quando a gente divide em dois níveis, tem um lado de cá e o de cá, é para todo mundo ser igual aqui e todo mundo ser igual aqui. A gente não tá gostando de lugares diferentes, tolerando diferenças, e isso confunde desde dentro de casa até tudo lá fora. Em outros sentidos, muita gente, muita mãe perguntou coisas em relação às suas angústias, né? Então, tenho medo de exagerar ou de pegar leve demais, achar esse equilíbrio, né? Então, assim, bem-vindas ao dilema geral de uma mãe, né? Porque é justamente essa questão, né? Tô pesando demais, tô pegando leve demais, e eu costumo dizer assim que a maternidade, ela tem que ser como se você estivesse fazendo tendas e nunca tivesse uma casa. E por que eu digo isso? Você vai estar sempre tendo que recalibrar. Então, ó, montamos a nossa tenda aqui hoje, fincamos as estacas, vamos dormir aqui. Passou um tempo, você viu que já não está funcionando mais, levanta a tenda, faz tudo e puxa mais para lá.
É diferente da gente querer o nosso cantinho, a nossa casinha, falar, nossa, é aqui que eu fico e daqui eu não saio. A maternidade precisa estar sempre reavaliando, né? E repensando, porque as crianças também estão mudando, os filhos também estão mudando, e a gente precisa acompanhar isso, né? Então, essa questão do equilíbrio, do exagerado, pegar leve, é uma questão que tem que estar sempre dentro de você. E o mais importante que eu acho aqui é que você consiga encontrar as respostas em você, e não o tempo todo sendo invadido pelo que os outros pensam. Eu acho que esse é o maior desafio, porque a maior questão aqui não é ser duro ou leve, mas ser a mãe que o seu filho precisa, e não que o mundo está esperando de você. Eu acho que esse é o ponto central aqui e que tem sido muito perdido entre as mães, infelizmente. As mães têm sido roubadas do seu senso de segurança, da sua capacidade de decidir sobre o que o seu filho precisa ou não. Muito obrigado pelas perguntas. É muito bom saber que tem gente que não está dormindo no volante, né? Tá vendo todas essas coisas preocupantes também.